E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Betão mais uma vez. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre moral e transformações sociais. Bom, a gente já falou na vez passada, quando a gente falou sobre a diferença de ética e moral, de que a moral ela tem a ver com normas, regras e regulamentos e ela está intimamente ligada à cultura. Nós também falamos na vez passada, ficou bem claro isso, que uma das características da ética é a transformação da moral. Então, quando a ética age dentro de um longo período de tempo, as normas sociais são mudadas ou não, mas como é que essa mudança acontece? Como é que essa transformação social acontece? Essa transformação social ela acontece a partir do momento que o indivíduo aceita ou não seguir a norma moral estabelecida dentro da sociedade ao qual ele foi criado. Mais ou menos assim, você vai chegar um momento da sua vida, pelo menos eu espero que chegue, onde você vai questionar a norma social vigente. Olha, por que é que eu tenho que me comportar dessa maneira? Por que é que eu tenho que me comportar daquela maneira? Por que é que isso aqui é trabalho de homem? Por que é que isso aqui é trabalho de mulher? Por que é que é considerado imoral que eu haja dessa ou de determinada maneira? Dessa forma, você pode escolher ou não seguir a norma moral vigente. Para você fazer isso, obviamente, você vai ter que agir dentro de um princípio de liberdade. Por mais estranho que pareça, o princípio da liberdade ele é indissociável do princípio de moral. Ora, Betão, mas eu não estou entendendo. Como é que eu posso ser livre se eu tenho um monte de regra, lei, norma, regulamento, cultura que eu tenho que estar seguindo? Bom, você vai ter liberdade justamente porque você vai ter uma escolha moral a fazer diante dessas questões, dentro do seu próprio princípio valorativo, né, daquilo que você considera certo ou errado, bom ou mal, em escolhas subjetivas e objetivas. Então, todo questionamento moral feito a partir da liberdade, ele incita o que nós vamos chamar de contracultura. Por favor, não confunda com aquele movimento cultural surgido ali nos anos 60, né? Movimento beatnik e essas coisas assim, não. Quando eu falo de contracultura, eu estou falando de um movimento que vai contra a ideia estabelecida de cultura, perfeito? Por exemplo, o fato da mulher dirigir carros. Num primeiro momento, isso foi contracultural, porque era contra a cultura da época. O que é bem engraçado, porque o primeiro motorista profissional de carros do mundo foi uma mulher. Aliás, quando o senhor Benz, né, que tem a fábrica da Mercedes-Benz, quando o senhor Benz, que era um farmacêutico, criou o primeiro motor de combustão interna, quem testou esse motor viajando pela Alemanha foi a mulher dele. Ela pegou, colocou as crianças nesse carro, que é nada mais do que uma carroça com esse motor de dois tempos, e foi seguindo, visitando os parentes pelo interior da Alemanha. Ué, Betão, aí não tinha posto de gasolina, onde é que essa mulher abastecia o carro? Na farmácia, ela mandava fazer, manipular uma mistura de óleo e álcool, né, que ela usava como combustível. Bom, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que a sua escolha moral, ela depende da sua autonomia, que é conquistada a partir do seu princípio de liberdade. É sempre bom a gente lembrar que toda vez que a gente faz uma escolha, consciente ou não, toda vez que nós usamos a nossa autonomia diante de uma questão moral, nós somos responsáveis pela escolha que nós fizemos. Isso é bastante claro, isso tem que ficar bem claro na sua cabeça, que não existe escolha moral sem responsabilidade. Quem não sabe, responsabilidade vem do latim respondere, que significa que você está apto para responder pelas consequências das suas escolhas. Quando eu falo aceitar as consequências, responder pelas consequências, eu estou falando, entre outras coisas, de justificar e assumir as suas escolhas. Sem isso, o convívio social se torna inexistente. Então, como é que uma atitude ela passa a ser moral ou não dentro de um princípio social? Isso tem a ver dentro sempre do princípio de formação dos nossos valores. Vamos pegar um exemplo aqui que é bem interessante a respeito disso. Lá no comecinho do século XIX, fumar era considerado um ato de classe. Era considerado uma pessoa que fumava, era considerada charmosa. E assim que surgiram os primeiros rumores de que fumar faz mal à saúde, a indústria tabagista ela encomendou vários exames
vários experimentos dizendo que fumar fazia bem. Tinha até um programa de rádio lá na década de 10, década de 15, que era bancado pelo cigarro Chesterfield. Era uma história de ficção científica no estilo Flash Gordon, né? Então, antes do cara ir para o espaço exterior, ele fumava um cigarro para expandir os pulmões. Não está acreditando em mim? Vamos um pouquinho mais para frente. Os Flintstones, né, o desenho animado Fred Flintstone, ele estreou no horário nobre dos Estados Unidos, às 8 horas da noite, é o filé da programação americana. E apesar de hoje a gente considerar os Flintstones um desenho para criança, naquela época ele abordava muitos assuntos adultos. Era um desenho que era um meio híbrido, né? E o Flintstones era bancado, patrocinado pela Philip Morris, que também é outra propaganda de cigarro. Tem propaganda, você pode procurar no YouTube, você vai encontrar propaganda de cigarro dos Flintstones. The Flintstones has been brought to you by Winston, America's best-selling, best-tasting filter cigarette. Winston tastes good like a cigarette should. Então, os ídolos de Hollywood, os ídolos da década de 50, década de 60, estavam sempre com um cigarro. Você vê os primeiros filmes do James Bond, ele está sempre fumando. Então, houve todo um movimento da indústria tabagista para transformar o cigarro num elemento cultural. E assim foi até que a soma dos estudos dizendo o contrário começaram a mudar essa ideia que nós temos de que cigarro é charmoso e faz bem. Nesse primeiro momento, o cigarro ele é um elemento cultural. A partir desse momento, se percebe que o cigarro faz mal, o ato de fumar ele deixa de ser uma coisa charmosa e passa a ir contra o princípio da cultura. Então, daquele momento em que se percebeu que o cigarro faz mal, o ato de fumar faz parte agora de um princípio de contracultura. Dependendo do local, é antiético e imoral. Perceba, antigamente se fumava em qualquer lugar. Maternidade, inclusive, você pega desenhos animados, onde o pai está esperando o nascimento do filho e ele está lá se acabando de fumar. Então, hoje, essa ideia de fumar fazer bem, ela já foi por terra e hoje fumar é um elemento contracultural. Vou pegar mais um exemplo, porque desenhos animados é uma coisa que a gente conhece bem. Você lembra do desenho do Pepe Le Pew? Pepe Le Pew é um gambá com sotaque francês, né? Ele é um desenho da década de 50, e ele é sempre muito apaixonado por uma gatinha preta que acaba se manchando no desenho, ela fica manchada como se fosse uma gambazinha, e o Pepe Le Pew passa o desenho todo atrás dela. Então, a graça, por assim dizer, do desenho é o desespero dessa gata fugindo desse cara, né? Eu sempre me incomodei muito com esse desenho, sempre pensei que ele estava passando uma mensagem errada. Que direito eu tenho de sair por aí agarrando uma menina só porque eu achei ela bonita? Que direito eu tenho, né? E hoje as pessoas entendem isso. Algumas, né? Porque tem gente que... Oh, você está destruindo a minha infância, Betão. Não tem nada de destruir a infância, amigo. Então vamos recapitular para encerrar. A moral faz parte da cultura. E toda vez que a cultura é modificada de alguma maneira, seja por um princípio de mudança ética, seja porque você, indivíduo, escolheu não aceitar as tradições sociais vigentes, eu tenho uma mudança de transformação social que parte através da tua liberdade, que parte através da tua autonomia enquanto ser humano, que você vai aceitar ou não aquela norma social. Desde que, ao aceitar ou não aquela norma social, você aceite a responsabilidade das suas escolhas. Você esteja apto a justificar o porquê você aceitou ou não aquela mudança social. Perfeito? Lembrando que os fatores objetivos dessa escolha moral relacionam-se com os costumes e as normas já estabelecidas, bem como com a educação e a cultura vigente em geral. Os fatores subjetivos, por sua vez, estão ligados à ideia de liberdade e de responsabilidade pessoal. É isso, pessoal. Foi um prazer ter vocês até aqui. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até o nosso próximo tema.